Essa aula está sendo gravada para a turma de Criação de Assets 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, talvez ela não faça muito sentido, mas se ela fizer, avisa pra gente aí se ela foi útil para você. Aqui eu tenho ao vivo alunos matriculados no curso, né, que estão fazendo modelos para jogos, né, e para portfólio, e a gente está avaliando esses modelos em algumas aulas ao vivo. Então, eles estão comigo ao vivo, eles mandaram os modelos deles para que eu possa ver e dar um tipo de palpite ou sugestão, né, e que eles possam dar sequência nesse trabalho que está sendo feito. Tá? Então, aqui eu estou com os modelos do Vitor Lacerda. Dá para ver que tem uma referência que ele está seguindo aqui, ó, que é uma referência de um prédio. Esse aqui é o topo desse prédio. Tá interessante, tá interessante. Eu achei esquisito que a visão que eu tô vendo aqui é a visão da direita, não é a visão de frente. Eu tô vendo o prédio de frente, mas na verdade a visão do Blender de frente é essa daqui, né? Então, eu vou pedir que vocês tentem manter essa lógica, tipo assim, eu tô vendo a frente do objeto, então na hora que eu for para a visão de frente, eu vejo a frente do objeto. Isso é meio útil para a gente trabalhar, tá? Facilita um pouco na hora de se guiar, tá? Eu quero arredar essa imagem para o lado só para poder comparar melhor ela com o modelo, né? A gente está fazendo uma modelagem modular, então a gente tem essa coisa de enxergar a peça separada, né? Então, estou supondo que essa peça daqui é essa peça daqui. Eu estou vendo uma diferença de proporção. Isso aqui está parecendo meio estreito quando a gente compara com isso aqui, ó. Isso aqui parece um pouco mais largo, né? Então, isso aqui parece que ficou um pouco estreito. Também o distanciamento das coisas ele parece mais uniforme e aqui o distanciamento ele parece maior aqui, menor aqui e intermediário aqui. Então, talvez dá uma olhada nisso aí, né? A gente tem que ver essas coisas também, tipo assim, a relação das peças, né? Esse detalhamento aqui ele chega até a quina, né? E aqui ele está sendo cortado antes. Então, é só para ver se se essas variações elas não interferem demais no que se pretende modelar, né? Depende também da proximidade que você quer ter com isso. Aqui dá para ver também que tem uns detalhes que ainda não foram modelados, mas que são interessantes de modelar, né? Fazer esse detalhe aqui, fazer esse detalhe aqui, isso é interessante. Eu recomendo que você modele isso, tá? Fica legal, fica bem legal se fizer, né? E eu vou falar também que dá para ser um pouquinho mais evidente essas curvas, sabe? Fazer com um pouquinho mais de relevo. Elas são bem sutis, elas tá quase que uma reta, né? Então é legal ter um contraste mais notável nas coisas. Então, se puder forçar um pouquinho esse relevo, vai dar uma sombra um pouco mais interessante. Mas o raciocínio da modelagem é esse mesmo e a organização parece que está correta. A organização parece estar correta. O uso de modificador também está legal. Isso mesmo. Né? A origem é que está problemática. Ó. Olha onde é que está a origem. A origem do objeto está aqui. Ó. Então, isso não é bom assim. Né? É legal que a origem do objeto seja ou a base do objeto, ou o meio do objeto, ou algum dos cantos do objeto. Tá? Então isso aqui não ajuda não. Tá? Isso aqui atrapalha a gente um pouco a lidar. Tá? Então, mais ou menos igual você fez essa outra parte. É... Aí a gente tem a lixeira. Tá bem legal, hein? Tá bem legal. Isso aqui, ó, você falou que é uma referência de tamanho, mas referência de tamanho do quê? Tamanho do que é isso? Não, no caso, só, eu coloquei, tipo, só com medidas mesmo, porque o cubo, quando a gente coloca, ele vem com 2 metros Tá, quadrados e tal. tá, Aí só mas tá, mas aí ficou confuso como que ele é referência de tamanho. Tá? Lembra que dentro do Blender você tem o próprio item te dá as medidas, tá? Então você tem aqui as medidas do objeto. Tá? Esse objeto aqui está com 2 por 2 por 2 por 2, né? Então aqui você pegar esse cara aqui, ele vai ter tipo 1,84 de altura e tal. E já que você está usando referência, uma coisa que é boa de colocar como referência de tamanho é às vezes um boneco humano mesmo. Se colocar um bonequinho, eu deixei um disponível lá na pasta do curso, que é um
a pasta de material didático, né? A gente tem a pastinha de material didático aqui, na minha lista gigante de links históricos aqui, só para eu abri ele na aula passada e eu já perdi aqui o material didático. A gente tem aqui no material didático, a gente tem opa, modelos. E aí tem esses dois bonequinhos aqui, ó. Tem esses três, né? Que eles podem ser usados como referência de tamanho, que eu acho interessante para você sentir melhor assim a escala das coisas, a proporção, tá? É, se você eu importei ele aqui, ele vai estar nascendo em algum lugar aqui, ó, MetaRig. E aí você consegue, deixa eu tirar esse snap aqui porque agora eu não preciso dele, né? Você consegue comparar, né? Ver se está alto, se está baixo, está pequeno. Isso é interessante, porque, de novo, você tem uma medida de 2 metros, mas o que 2 metros representa para a gente, né? Então, pode ter umas réguas? Pode, né? Mas lembra, isso aqui já é uma régua, sabe? Isso aqui já é uma régua. Então, qual que é o ponto de ter uma régua que é igual à régua que o Blender te dá, né? Que é idêntica? Então, como é que você pode fazer essa régua ser mais útil para você? Ou como é que você pode fazer essa referência ser mais útil? E quando você põe um bonequinho aqui, ó, vamos colocar ela com 1,60 m. 1,70 m, né? Vamos pôr 1,70 m de altura, né? Vamos pôr aqui 1,70 m. Você vai ver, por exemplo, se uma porta parece baixa, entendeu? Isso é uma porta, né? É uma porta. Parece um pouco baixa, né? Tipo assim, talvez o tamanho do degrau, então vai ficar um pouco mais interessante para você rever as suas medidas, né? Inclusive para você tipo, descobrir, né? Por exemplo, se você sabe a medida disso aqui, né? Sabe realmente a medida dela, né? Você poder comparar e tudo mais, né? Então acho que vale a pena você acrescentar como referência de tamanho o, né, um boneco humano mesmo, assim, tá? Mas assim, o processo está certo, o entendimento da modelagem do semestre está correto, assim, tem essas pequenas coisas para ajustar, né? E a lixeira, cara, tá bem legal a lixeira mesmo, achei um modelo bom, assim, achei que funciona, tá interessante de ver, acho que é bem por aqui, talvez fazer o pezinho dela também, já que a gente está fazendo as coisas meio high poly, talvez fazer o pezinho dela, igual tem aqui uma beiradinha, tá vendo? Eu não acho que isso vai direto no chão. Eu tenho a suposição que isso não vai direto no chão, né? Tipo, quando a gente vê aqui, ó, as lixeiras são meio descoladas do chão. Talvez fazer essa parte aqui. E o da escada e da porta é rever realmente a proporção, tá? É ver qual que é a proporção disso aqui, né? É, eu estou pensando assim, olha aqui a lixeira, a altura da lixeira em relação à porta, né? E o tamanho da porta. Então, essa medida aqui. E aí, se a gente pegar a sua lixeira em relação à porta, sua porta ela está mais curta. Beleza? Mas é isso. O que eu vi aqui é isso. Você tem alguma dúvida? Não, Dan, eu entendi direitinho os pontos que você falou. Massa. Mas se tiver alguma dúvida, sabe? É só perguntar. Sempre, a gente sempre pode tirar um tempinho para responder as dúvidas de vocês. Esse foi o Vitor Lacerda. A gente tem outro módulo que é o Pedro, né? Eu. Isso, Pedro. Deixa eu ver como que tá indo seus módulos. Isso aqui é para fazer o pano da tenda, da entradinha, né? É, Beleza, beleza. eu testei ele para fazer animação, mas ficou meio estranho e eu tirei os bondes. Ah, tá. Mas eu imagino que é isso que dá junto, né? É legal que seja Uhum. separado. Eu separaria essa portinha, deixaria ela à parte. Porque se você deixar ela à parte, você pode usar ela em vários ângulos, né? Você pode deixar ela mais abertinha, né? E depois a gente pode rever essa coisa do rig. Tenta pôr a origem dela aqui em cima, tá? Uhum. E
Deixa eu dar um separate disso aqui. Deixa eu dar um. Opa, ainda estou no outro modelo. Simple deform. Eu não quero o twist, eu quero bend. E. Se a origem for lá em cima, eu acho que vai ser mais interessante. Deixa eu vir aqui, ó. Vou tirar essa ferramenta do caminho. Shift S, cursor selected. Eu quero modo objeto, origem para o cursor. E aí agora a gente pode brincar com esse bend para fazer, tipo, às vezes ela meio abertinha, né? Fazer ela. Dá para brincar um pouco com isso aqui, se for o caso, né? Mas é só para tipo assim, eu acho que não desiste da ideia de animar isso não, tá? Ok. Eu tô achando seu thickness muito sutil, talvez aumentar um pouquinho dele. Ah, não, ele tá totalmente desativo. Eu acho que você pode ter. Porque supostamente não era pra ter o thickness no pano, né? Era pra ele ter ficado só É porque a gente na acaba, parede. a gente acaba precisando de duas normais, então colocar uma Uhum. espessurinha fininha aqui não é ruim, não. Ah, ok. O macete é só, né, tipo assim, não deixar, às vezes o fio, deixar só duas plaquinhas, assim, ó. Uhum. Que aí você tem o normal para os dois lados e, e você pode irrigar e animar e, tipo, já vai automático, sabe? Essa outra partezinha você não tem que preocupar com o normal, não tem que preocupar Saquei. com um shader específico e tal, né? Então eu acho que eu faria isso. Outra coisa, deixa eu dar uma olhada aqui no seu. Ah, tem uma estruturinha, né? Então ainda deve vir a estruturinha que divide. Talvez combinar. Talvez combinar a espessura desse módulo com a espessura desse módulo, viu? Quando você colocar essa estrutura que tem, né, lá na sua referência, ela encaixar certinho assim. Ou você não vai Uhum. encaixar, fazer, sei lá, uma coisa de 2 para 1, por exemplo, sabe? Tipo, eu tenho dois desse para um desse. Ah, entendi. Fazer múltiplo, que eu acho que vai ajudar na hora de montar vários assets e tal. E aqui de Uhum. frente, você quase fez isso, está bem próximo. E eu acho que você pode só ajustar mesmo, que é fazer metade e fazer aqui dividido de novo na metade, ó. E aí a porta é aqui nesse quarto, né? Então aqui seria 2 quartos, aqui 1 quarto e aqui 1 quarto. E aí você consegue, por exemplo, com essas estruturas, você consegue inclusive fazer né, alguma variável interessante. Outra coisa que você pode fazer é uma variação que tem a porta bem no meio mesmo. Então, uma que tem Uhum. a porta bem no meio mesmo. Você pode fazer essa também para ver como é que fica. Aí a de quarto não vai funcionar porque de quarto, tipo assim, né? Ou a porta vai estar para cá, ou a porta vai estar para cá, né? Quando você faz a divisão em quartos, né? Então talvez fazer um módulo para ter uma tenda que a porta abre no meio, alguma coisa assim, né? Acho que isso pode ajudar. Pra fazer as mesinhas, eu pensei em pegar aquela mesa que eu tinha feito, separar ela do banco e só fazer as cadeiras. Tá, beleza. Deixa eu ver aqui o que nós temos aqui. Tinha uns saquitos. Deixa eu tirar a barraca. Deixa eu deixar as referências aqui. Ainda tem que mexer um pouco no container. A gente já falou dele, né? Então tem algumas coisas que a gente já disse e Uhum. o, o que já foi feito a gente tá ok. Pra fazer essa estrutura que eu comecei, sem ser a do container, da base ali, Uhum. como eu usei mirror, eu não sei como é que eu faço para poder criar abertura que usaria escada para subir. Fala aqui embaixo. Colocar lá embaixo, tipo um furo Não, ali. não, eu não sei onde é que ela entra. Eu perguntei porque eu não sei onde é que é a Tipo, ela abertura. tem uma entradinha na- em uma das paredes. Tá. Eu não sei qual a espessura que está na parede. É legal que a parede seja meio grossinha, né? Porque aí na hora que. Porque você pode fazer o quê? Você pode fazer um boolean mesmo. Você cria um objeto que corta. E o boolean vem Uhum. depois. Então depois do mirror vem o boolean. Aí ele vai ter o buraco sem interferir
no seu Entendi. espelhamento. Aí você pode pôr onde você quiser. Você pode pôr a abertura no lugar que você quiser. Ah, tá. Tá? Não tem problema se a abertura for espelhada também não, tá? Você não precisa é, é, preocupar em fazer, mas eu acho que o Boolean vai ser mais legal porque faz só de um lado, se quiser, não corre isso. Porque você está Uhum. usando dois eixos, né? Um pouco mais chato de acertar. Mas eu faria isso. Só confere se essa paredinha aqui tem uma estrutura sólida bastante para quando o Boolean vier, tem realmente uma lateralzinha, sabe? Uhum. Então, ver se ela não está muito estreita, não. Deixa eu dar uma olhada aqui em qualquer. Ah, não, se bem que tem, né? Eu acho que dá certo. Tem uma espessurinha. Massa. Eu acho que o Boolean mesmo. Só com o Boolean aí, vamos ver o que acontece. Tá? Nossa, eu não peguei meu container. Eu tenho um container que eu modelei. Eu esqueço toda vez que você está fazendo um container, que eu queria pegar para te mostrar como que eu fiz, porque eu fiz a folha do container, né? Então eu Uhum. modelei a folha do container, eu fiz tipo isso aqui, eu fiz um negócio assim e dei array para emendar. Então na hora que dá Ah, array, ela já fazia a lateral todinha. E aí uhum. fica aquele enrugadinho do container. E eu tampei esse negócio com os cubos, né? Com a estrutura externa. Então, praticamente o que eu fiz foi não fazer essas paredes aqui, né? É, e entrar com essa estrutura que eu fiz com array. E deixar essa estrutura do container sólida, né? Para encaixar lá dentro. Não é danado, não é danado. Eu vou ver se eu acho ele, eu tenho que encontrar esse container. É coisa que eu modelei tem uns anos, então tem que ver em qual backup que tá. Então, já tem uns três anos que eu modelei esse container. Mas se eu achar, eu trago ele. Eu tô só esquecendo. Uhum. Mas tenta isso, tenta fazer, tipo, essa estrutura da lateral com um plano que, mesmo que a gente faça uma versão low poly, fica super interessante o mapa de normal. E dá muito resultado. Esses mapas de normal que você sabe que a parede já está fazendo uma inclinação assim, ou seja, ela não é plana, né? Ou seja, ela está fazendo essa inclinação aqui. Fica muito interessante a luz batendo. Fica muito interessante mesmo. Deixa eu ver aqui a caminhão. Ele tá lá longe. Ah, não, mas já é um caminho mais próximo. Vai dar um trabalhinho. Esse aqui é um modelo complexo de fazer, por isso que eu falei. Você vai fazer um veículo, talvez fazer ele ser o centro das atenções mesmo, né? Fazer uma coisa que você vai rodear ele, mas eu faria, eu não usaria bevel nisso aqui. Não usaria bevel. Eu faria o quê? Dá para usar o Solidify. Eu não faria ele sólido assim, tá? Não faria ele sólido desse jeito. De novo, é coisa tipo assim, eu quero que seja fácil modelar, né? Eu quero que seja fácil modelar. E aí eu usaria não só os cortes, né, para segurar as deformações, como eu faria também o uso do crease, né? Então aqui, ó, X faces. Isso aqui, ó, tá vendo? Uhum. E aí você pode usar o Solidify por último, né? Ou seja, o Solidify vai te dar essa placa de metal sendo de metal. E aí a preocupação vira o quê? Segurar esse corte daqui, sabe, para ele ter uma curva mais suave e o encaixe mais delicado, né? E isso pode ser feito, inclusive, com o uso do. Deixa eu pegar. O Edge Grease, né? É, então, se você pegar. é, Você consegue fazer isso aqui. Só que eu ainda acho que porque provavelmente o encaixe dele é curvinho, acho que você vai precisar de mais um corte de todo jeito. Você vai precisar de um corte segurando assim, ó. Que eu acho que vai te dar uma sensação mais próxima da tampa, entendeu? Uhum. E eu faria as coisas pensando nessa lógica, sabe? Tipo, você está usando
Desculpa, gente. Você está usando subdivisão de superfície com o Crease para segurar algumas coisas e o Solidify para fazer o volume. Então, todas as peças metálicas que compõem o caminhão eu faria nessa lógica. E fazendo, encaixando bonitinho e tal. Por exemplo, a parte de baixo, né, você pode selecionar parte desse modelo aqui, né, duplicar. Eu selecionei, mas eu não dupliquei, eu fiz outra coisa. Tudo bem. Dizer. E extrudar a partir disso aqui, né? Para tipo, ter o encaixe dessa lateral mais próximo, né? Uhum. E aí, por exemplo, essa parte que é a parte onde, sei lá, aqui eu quero que seja mais reto, né? Ou aqui eu quero que seja para dentro, né? Se eu puxar um extrude e vamos dar um Shift E aqui, né? Shift E aqui. Então aqui já começa a ganhar essa estrutura meio retinha, meio quadrada, né? Não, se quiser curvo, né, já viu, né? Curvo meio que sai automático, né? Se quiser fazer tipo o buraco disso aqui já arredondado, quase não tem o que fazer, né? Já é tipo o próprio Subdivision Surface já te dá né, a coisa arredondada, né? Então, só que a princípio eu trabalharia com cada peça, tentando identificar o que é cada peça o que é cada placa metálica que foi usada para construir esse veículo, né? Que não, dá um trabalho, mas nossa, é bom ter um negócio desse no portfólio. É bom, tem tanta demanda para modelagem desse tipo, né? Então, eu acho que vale o esforço, assim, vale um pouquinho o esforço. Então, aqui tem uns cortes estranhos. Tipo isso aqui, ó, tá vendo? Acho que rola de tomar um cuidadozinho, assim, com a modelagem, ó, tá vendo? Tem uns cortes. Eu acho que causou isso foi eu acho que foi Subdivision ou Bevel. Um dos dois Pois é, na roda. não faz sentido usar o bevel nessas peças por enquanto. É mais. As coisas são mais. Coisa de borracha, coisa metálica. Você não tem tanta necessidade do bevel se ela é curvilínea, arredondada, né? O bevel começa a ficar interessante quando de coisa de madeira ou coisa que passa por refilamento de lixa, né? No caso desses modelos, você fazer o refinamento com um corte adicional faz um pouco mais de sentido, assim, vai te dar uma curva um pouquinho mais bonita e não vai gerar esses cortes estranhos. Porque assim, mesmo você falando, ah, não, mas, né, o que causou isso foi o bevel, ainda tem uma certa estranheza nos cortes aqui que eu não sei dizer. E outra coisa também é pensar, de novo, pensar na coisa da peça por enquanto, assim, até a gente chegar num certo ponto, você pode pensar que, sei lá, a calota é um objeto separado para poder ter, tipo, o final da normal da borracha e o final do metal da calota, né? Eu não sei se a calota é aqui, então foi mal se eu cortei no lugar errado, tá, gente? Eu entendo, minha compreensão de carro não é tipo essa coisa toda, não. Né? Mas isso aqui, ó, deixa eu tirar esse wireframe. Deixa eu tirar esse wireframe. Isso vai te dar visualmente o final dessa separação de normal, né? Então, o gradiente dessa calota aqui, ele não avança para a roda. Então, isso é bom para a gente tirar os bakes depois, né? Então, aqui, principalmente, ó, olha como é que isso aqui está parecendo uma pele, né? Parece que é tudo feito da mesma peça. E se você só rasgar isso aqui, ó,
já parece que tem uma peça encaixada na outra, né? Você já consegue explicar onde que acaba uma coisa, onde começa a outra. Então, talvez valha a pena olhar esses detalhes assim da modelagem, assim, né? E lembrando que para refilar aqui um cortezinho em cada um desses ângulos aqui te ajuda a dar uma normal mais rigidazinha, né? Se você quiser uma normal mais rígida, tipo assim, a diferença aqui do brilho normal, eu coloquei no nível 2, que é o nível do render, que é o nível que a gente vai usar no bake. Então, olha essa normal aqui comparada com essa daqui, né? Então, vale a pena você pensar, não, eu vou dar bake disso aqui, né? E eu vou ter essa normal certinha, assim, né? E aí, novo, você pode refazer a roda, né? Aqui, ó, não fazer isso, ó. Se são duas rodas, você vai fazer duas rodas mesmo, tá? Se são duas, você vai fazer duas. Pra gente não ter o que? A normal correndo, ó. Porque senão sua borracha não tem shader que vai resolver isso pra você, né? Tipo, a luz passando de uma borracha para outra, assim, né? Então, são duas rodas, são duas rodas. Né? Até porque, geralmente, pneu, gente, eu estou considerando que isso não é o desenho do pneu, porque geralmente o pneu ele tem a parte de aderência de borracha e as ranhuras ao redor, né? Então, né, tipo, se a gente fosse pensar Acho que se eu fosse fazer isso com a malha, ia dar uma bela estragada nela, das ranhuras. se fosse fazer o quê? Eu perdi um pedaço Eu ia fazer essas ranhuras na malha, mas eu pensei, não, vou estragar a malha toda fazendo isso. Pois é, mas aí você pode usar para isso, você pode usar, por exemplo, o Boolean de novo, né? Você cria um objeto que está ao redor e que faz a ranhura para você. Uhum. Uma outra coisa que dá para fazer também, você pode usar fazer a forma do pneu e usar o screw para poder criar a volta dele, né? Usar o screw para gerar tipo o design da volta, né? Então tem mais de um jeito de fazer isso. Você pode criar, por exemplo, usando um array também, você pode criar tipo o pedacinho de borracha que você quer e usar o array para repetir, sabe? E aí você usa ou um empty ou uma curva para fazer a volta, né? Você usa, né, uma curva para fazer a volta. Isso vai te dar o detalhe sem você ter que preocupar com isso, né? Ou seja, você está usando é, um, um- eu fiz junto, mas não queria fazer junto, né? Então deixa quieto. É, deixa eu colocar aqui um plane aqui e E aí, deixa eu pensar. Eu não sei, eu não faço a menor ideia como é que é o corte dessas coisas, né? Mas vamos arriscar qualquer variação de qualquer coisa aqui, né? Então, vamos supor que sim, isso aqui é um extrude para gerar essa estrutura. É, e extrude Z. Aqui eu quero gerar um outro extrude aqui também. Esses dois extrude Z. Quero todo mundo aqui mesma altura, scale Z igual a 0. Aqui, lembrando que a gente está usando os N-gons esse semestre, gente. Não tem o tabu disso não, tá? Mas aqui é fácil de tirar o N-gon, né? Ou seja, eu posso só cortar aqui e eu não vou ter ele mais, né? Então, se eu pensar que isso aqui é, é a volta do meu, é a base que vai gerar meu pneu, né? 7. Deixa eu pegar aqui. Grab em Y. E eu vou adicionar aqui uma curva, né? Um circle.
3. Tab. Então, deixa eu girar isso aqui 90 graus. Vou dar um scale nele aqui. Tô fazendo gigante, tá? Mas... E aí eu quero que esse cara tenha um array em Y, sei lá, que segue uma curva, e a curva é o Bezier Circle, e aí eu vou falar que o meu deformador dele também é a curva Bezier Circle. E aí o Bezier Circle eu vou pedir em Y, ou menos Y, não sei, né? E ele vai começar a criar essa volta aqui, ó, né? Obviamente que eu vou pegar o objeto, né? Vou pegar esse meu objeto. Vou pedir um shade smooth, vou pedir um alt smooth para ele gerar essa volta, né? E aí o que acontece? Se eu editar essa beirada aqui, ó, eu estou editando a volta inteira, né, do pneu, né? E eu fiz assim, mas por exemplo, eu posso ainda colocar. Acho que eu posso fazer isso. Não vai ficar bonito não, mas a gente resolve. Aqui eu vou arrumar um jeito de usar o bevel, né? Se Deus quiser. Eu quero mirror. O mirror eu quero usar X. Vamos fazer assim. Quero usar o clipping. Eu vou querer usar o bevel nesse caso. Tá? Esse cara eu vou querer usar o bevel no meu modelo. Eu quero percent. Só para testar, só para ver como que fica. Eu quero um subdivision surface aqui para ver como que fica, mas eu provavelmente não vou precisar dele. O que não dá é para usar ele antes. Eu acho que se eu usar ele antes do bevel, eu destruo a coisa toda. Vira tipo um pneu gasto. Vira um pneu que já está perdendo né? Já está perdendo. Mas nada impede, por exemplo, de eu vir aqui, ó, e criar essa relação de corte aqui, ó. E ele vai ganhando os detalhes que eu posso criar. Não estou gostando muito do meu mapa de Outsmooth. Acho que eu vou fazer ele todo na brutalidade aqui, ó. Fazer todo na brutalidade, que é o que? Eu vou ter cortes que refilam meu pneu inteiro. Aí, ó. Essa diferença deve ser por causa do merge, tá? Então eu quero um merge no meu array para poder juntar as coisas, né? E eu quero tipo os cortes que vão me dar a suavidade aqui. Aí aqui que eu falei que era simples de tirar isso aqui, né? Eu vou fazer esse corte aqui, ó, para poder tipo assim mapear esse corte aqui, né? Ou mapear esse corte aqui, né? Ou seja, poder fazer tipo refilamentos de subdivision surface, aonde eu achar que vale a pena, né? Onde eu achar que não, isso aqui aonde que eu quero cortar. Mas aí a modelagem do pedaço você tem muita liberdade, né? Ou seja, aonde que você quer detalhar, você faça meu favor, né? Eu não preciso reensinar a missa para vocês, né?
eu tô fazendo aqui nessa situação de improviso total, né? Eu saí um pouquinho do eixo ali. Eu tinha que dar um extrude em Z. E. Opa, Ctrl R aqui. Ctrl R aqui. Ctrl R aqui. Eu acho que dá pra entender. Deu. Eu só tenho que arrumar um mouse novo, que o meu estragou. E aqui, ó, porque eu fiz desse jeito, o tamanho da roda é dinâmico, né? Então você pode achar um tamanho que você fala, não, aonde que eu quero o meu. Aonde que eu quero o tamanho da minha roda, né? Então, fica interessante. Eu acho que você podia experimentar algo assim, tá? Para as coisas da roda. De novo, eu estou tentando otimizar, usando os modificadores, tentando otimizar, tipo assim, você é um fazedor de pneu, então toda vez que eu mudar o padrão do pneu, sabe, e o tamanho da curva, eu tenho um pneu diferente, né? Vira esses dois editores aqui, ó. Inclusive, se fizer o rig certo, gente, se fizer o rig certo, você consegue fazer essas coisas meio dinâmicas, assim, né? Tipo, dá pra. Né? Aqui eu tô reduzindo a distância, eu vou explodir meu Blender agora. Ele tá calculando automaticamente, eu vou explodir ele. Mas enfim, né? Deu pra entender, né? Opa, cancela. Deixa eu pôr aqui dois. Aqui separadinho. Um fica colado. Beleza. Deixa eu fechar isso aqui, que eu vou ficar brincando com essa tinta inteira se deixar. Mas é isso que eu pensei do seu modelo, Pedro. Ok. Ajudaram bastante as dicas. Tá. Vou tentar aplicar. Vai experimentando, sabe? Tipo assim, vamos fazer uns treinos dando errado, assim, pra gente falar, não, isso aqui deu errado. Né? É importante, ó, já tá mais completo, hein? Tá mais completo. E aí, Dan? Deixa. Dá pra abrir a gaveta? Dá pra abrir a gaveta? Dá. Agora Ah, que chique. eu tô com umas dúvidas um pouco sérias em relação à almofada que eu fiz Ah, tá. e É, umas o- outras coisas. é o modelo que tá no outro arquivo, inclusive, né? Lá eu separei, porque lá é um, tipo, eu faço isso automaticamente, de forma Ah, procedura. você tá linkando, né? Eu dei um append. Pô, se você vai usar dinâmico, você pode usar o link em vez do append a princípio, assim. Que o Isso link, aí eu não sei como é que funciona, não. o link é aqui em cima, é do lado. A diferença do link, se você for usar link, você tem que lembrar de mandar os dois arquivos, é que toda vez que você muda o arquivo original, todos os arquivos que usar aquilo mudam automaticamente. Você não precisa fazer absolutamente nada, porque ele está lendo o quê? Quando ele abre, ele vai lá e lê o outro arquivo para abrir. E o append é uma cópia, né? Entendi. Então é um, Realmente. é um pouquinho um pouquinho mais prático para você fazer essas edições. Isso a gente usa muito em personagem, por exemplo. Imagina que você tem uma equipe fazendo animação, todo mundo precisa usar o mesmo personagem para fazer animação, né? Aí imagina que loucura, toda vez que eu implemento uma coisa no rig, eu tenho que pedir para todo meu animador atualizar o boneco,
sabe? Dá load, não sei o que lá. Se você faz linkado, na hora que esse cara abre o arquivo para trabalhar, ele já tem a versão nova, sabe? É a mesma coisa o cenário. Se você bloca o cenário e linka, o cara que está animando, ele vai vendo a cena ficando pronta enquanto ele está animando, porque a outra pessoa está fazendo o cenário. É muito legal o link, é muito legal. E talvez isso te ajude na hora de fazer né, as coisas. Assim, o que está me incomodando aqui é o negócio tá muito certinho, né? Tá muito. Sim, inclusive, Dan, para fazer essa almofada, eu usei o Cloth Simulator, o Cloth, ai, esse nome aqui, o Cloth, basicamente. E eu não sabia se podia usar modificador Pode. de física. Pode usar tudo. Contanto que o modelo funcione no final. Entendi. O que acontece? Eu queria que tivesse física de roupa na Unity. Você não vai conseguir exportar a física do Blender para Unity. Então, né, tipo, ela não vai funcionar. Mas se você usou ela para modelagem, inclusive na aula de modificadores, se vocês assistiram de novo, quem não tiver vindo nessa aula para casa também, eu falo isso várias vezes lá. Tudo pode ser usado para modelagem. As coisas elas pedem a função física delas. Ou seja, as funções que dependem do motor. Porque quando chega na Unity, a Unity é um motor por si só. Então ela usa a física dela, né? Então eu recomendo que a pessoa pense nela como ferramenta de modelagem, mas pode usar todos. Eu não tenho nenhum tipo de restrição quanto a vocês usarem os recursos do Blender para modelagem, tá? Então, zerinho, vocês podem usar o que vocês quiserem para modelar, tá? Inclusive eu vou usar um outro aqui, ó, que é um displacement para mudar como que as almofadas estão sem ter que fazer muita coisa. E vou usar um Simple Deform para torcer elas também. E vou usar um outro Simple Deform para talvez apertar elas, esticar elas, envergar elas. Vamos pegar um ângulo bem. Vamos pôr em Y talvez. Eu quero pôr 1 grau, talvez 1 grau. Talvez. Deixa eu pensar aqui. Enquanto o computador pensa, eu penso também. 1 grau. 2 graus, 5 graus. 3 graus. E aqui o twist. Acho que dá para ser um pouco mais por dentro, talvez. Então, 15. E o displace, eu tô usando ele bem fraquinho, mas eu acho que dá pra ver que cada almofada fica um pouco diferente na hora que eu uso ele. Então agora tem um quê? Tem uma textura que controla o tanto que as almofadas deformam. E elas deixam de ser uma coisa meio uniforme, assim, né? Tipo, eu acho que ajuda, viu? Sim, sim. E aí você não tem que mudar, tipo, a base do que você fez, sabe? Que é preguiça, né? Vamos combinar que se você tiver que mexer cada almofada à mão, né? Não, realmente. Aí, no caso, eu só usei isso para fazer a almofada. Tipo, o travesseiro e a cama eu não usei, não. Aí eu usei outros modificadores, porque eu não sabia, né? Mas aí eu provavelmente vou passar Não, pode esse usar. cálculo para eles também. E, e, Pra e, a, poder- e a gente não viu isso aqui ainda, porque eu tô puxando material primeiro na aula, porque material é um pouco mais urgente para as entregas de trabalho, ou seja, 24 de abril tem uma entrega e das coisas tem que ter material, e escultura é meio opcional, mas você pode usar a escultura. Tem as aulas minhas, tem as aulas do mundo também, né? E no de escultura, você tem o pincel de cloth, né? Aí o que acontece é o seguinte, esse modificador não vai funcionar.
né? Você vai usar o Multi-Resolution, que usa a mesma base de cálculo, tá? E aí você tem como usar esse modificador para criar dobras de tecido, né? Esse brush para criar dobras de tecido. Então deixa eu isolar isso aqui. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Ah, como é que está seu modelo? Ah, seu modelo está bem pouco dividido, hein? Então, peraí. Deixa eu tirar esse cara daqui. Deixa eu cortar isso aqui por aqui. Só porque eu acho que vai ser melhor do que se eu... Porque aí já é tipo a high poly, né, gente? Então, minha preocupação aqui já é outra preocupação de vida, né? Então, se eu usar um multi-resolution, dar um subdivide duplo aqui, e for no sculpt, e agora eu vou pegar o brush de cloth, né? Gente, vou te falar que a pessoa às vezes tem problema, né? Então, ele está criando para mim um... Deixa eu dar um outro subdivide aqui que eu acho que vai ser... Aí, ó. É meio roubado? É totalmente roubado. Não é meio roubado, é completamente roubado. E você pode usar isso, tá? Fique à vontade. Entendi. Não, tá tranquilo agora, Dan. É, Mas tem algumas outras coisas também que eu ia te perguntar. Inclusive, pode no perguntar. próprio modelo da almofada, Manda. eu estava usando um addon, mas não sei se pode usar no caso. É um addon que ele faz... É tipo um... Como é que pode dizer? Ele faz um cálculo para poder fazer textura do tecido ficar um pouco mais realista, no caso. Mas não sei se eu Ah, poderia tá. usar Você esse está usando ele pro shading. pro shading, isso. Aí eu fiz algumas outras alterações nele também, mas é basicamente esses dois Ó, verdes. pode usar. De novo, vocês podem usar tudo? Você pode usar tudo. Qual que é o problema? O problema é o seguinte: se você entrega isso para mim, alegando que você fez esse material, né? Tipo, como que eu pontuo, entendeu? Então eu preciso do crédito, Não, beleza, tá? entendi. Eu preciso do crédito. Eu preciso falar assim, não. Porque o que acontece? Eu não dou nota nisso. Eu falo assim, não, isso aqui vai gerado pelo addon. Então eu não dou nota nisso. Porque você pode. Para produção, então, nem se fala, né? Tipo, você pode usar. Não, vocês podem usar tudo. Não tem uma polícia do 3D. Né? Não existe uma polícia 3D. Qual que é o problema? O problema é eu tenho que dar uma nota. E quando eu dou nota, eu estou testemunhando o uso das coisas, né? Então, se você fala assim, ah, eu entreguei, eu estou pedindo um negócio material, entregou, e não tem o crédito, o que isso acontece com uma avaliação? Bom, a entrega pressupõe que você fez tudo, né? Que tudo que está aqui eu posso dar nota. E aí, se eu descubro que você não fez, aí o que acontece? Eu vou ter que cortar essa nota. É diferente de você dar crédito. Porque em vez de eu tirar a ponta, eu não dou ponto para aquilo. É diferente. Agora, se você entrega uma coisa sem crédito, tem que sair cortando ponto. Porque aí você cometeu um erro. Você apresentou como ser uma coisa que não é Ah, sua. E aí a nota fica feia. não, Então entendi, certo. você tem que dar o crédito das coisas. Sem contar que, gente, quando você usa DOM, tem que estar atento com a nomenclatura. Olha o nome disso aqui, que inferno. Sim. Fabric, Copyhole, Stereo, Bright Angle, Pattern 001 3K. É fácil para eu entender isso aqui? É tranquilo para eu trabalhar? Né? Tipo, então, você não pode usar o add-on às cegas. Tá? Inclusive, está usando displacement, olha só que legal. Ele está usando displacement, está usando um bump. Mas se puder usar, sem problema. Principalmente quando chegar na segunda entrega, né? Na segunda entrega eu já não estou avaliando mais ponto blend.
Aí segunda entrega, nossa, tá liberadaço tudo. Porque eu só vejo eu só preciso saber se os assets que você fez e apresentou pra mim estão lá, né? Os outros assets que vocês estão fazendo para poder montar o cenário, tipo, você fazer do seu coração, né? Mas no prefab, tem os assets que você fez pra mim? Beleza. Se tem, eu vou acreditar que eles são os mesmos que eu avaliei. Os outros? Oh, Entendi, Dan, entendi. Não, tá tranquilo, é que eu só fiz isso para poder testar mesmo. Aí eu qual que é o nome do só... addon? Ah, eu tenho que lembrar ele, mas Ele, ele ele é, ele é dos que vem aqui ou ele veio por fora? não, ele é por fora. Tá, Ele é por fora. dá o crédito bonitinho, porque ainda mais se eu tiver que, se eu depender, ainda mais quando você usar addon, gente, tem que lembrar o seguinte, se eu dependo do addon para Futicar e eu não tenho um addon instalado, como é que eu posso editar o que você fez se eu depender dele, por exemplo? Então dá crédito, tá? Dá crédito, é só isso. Põe um TXTzão aqui, né? Vem aqui, põe um TXTzão. Na tela de entrega, né? Vamos pegar assim, você vai entregar o arquivo assim, né? Abre uma janelinha, põe um TXTzão, põe créditos, né? Tipo, me faz o relatório, Saquei. tá? Para eu saber ah, tá, nesse arquivo foi usado, tipo, material de tal coisa vem do addon tal, o link do addon tal é aqui, entendeu? Aí fica Não, muito, beleza, beleza. aí vai, aí ó, chuchu, aí você pode usar o que você quiser. Se você fizer esse trabalho de anotar e declarar as autorias, cara, pode usar qualquer coisa que você quiser, beleza? Beleza. É só sobre o outro modelo mesmo, aquele lá da cama, aquele outro pack, né, do outro arquivo Blend, Hum, eu só tava com um pouco de dificuldade de fazer tipo, eu tava tentando fazer essa janela de fundo aí, mas tipo, eu não tava achando referência de jeito nenhum dela na internet. Inclusive, eu até cheguei a colocar uma imagem de referência aí, só que eu tô achando que eu vou ter que aplicar o Boolean para poder fazer as outras partes, mas não sei se esse seria um melhor jeito, sabe? Porque ó, ela é um diferente design. é possível que você tenha que aplicar o Boolean para fazer algumas modificações, sim, tá? Eu tô achando meio intenso isso aqui. Eu tô achando que, não sei se a gente aumenta os segmentos e reduz a intensidade. Tô achando meio intenso, assim, tá dando um resultado meio esquisito aqui no meio, assim. Acho que assim fica melhor, hein? Acho que você pode usar um corte a mais, viu? É possível, tá? Não tem, isso não é um problema, tá? Você tem que aplicar um boolean para poder dar sequência no processo. É importante lembrar que a aplicação tem que ser na ordem, tá? Então, por exemplo, se o boolean fosse o segundo modificador, talvez o resultado ficasse estranho. Então, a aplicação geralmente você tem que dar apply no primeiro, para depois dar no segundo e no terceiro. No seu caso aqui, seu boolean é o primeiro, então tá tranquilo. E isso é possível. É possível que você, por exemplo, é, principalmente por exemplo, se eu quiser esculpir alguma coisa aqui, por exemplo, como é que eu vou esculpir alguma coisa se eu não tenho nenhum vértice real aqui? É tudo simulado, né? Então, nesse caso, talvez eu precise de um apply geral para eu poder ir para a escultura, para depois chegar no resultado que eu quero. Então, é possível. A regra que a gente põe assim no uso do modificador é: enquanto eu puder manter eles, e todos que eu puder manter, eu mantenho. Porque eles facilitam a edição. Mas é que negócio, enquanto eu puder, porque tem hora que não dá, tem hora que não é possível manter, né? Então tem hora que você vai ter só que aplicar a coisa mesmo, assim, tipo, na alta, né? Então, isso é algo a se pensar, né? É, então, não sei, tipo, né, o famoso considere, né? Tipo assim, você vai considerar, tipo, qual que é a sua necessidade, né? Para poder fazer isso. Que, por exemplo, uma coisa que pode fazer, ó, você tem que inverter a ordem todinha dos modificadores, certo? Sim. Agora, o que eu vou fazer é, e se eu pegar o objeto que você está usando para fazer o boolean, sabe? O objeto que você está fazendo o boolean, e eu editar ele, né? Cube boolean, é você?
Deixa eu sair do modo local. Cube Boolean não. Você. Então, por exemplo, às vezes o que eu vou fazer é modelar isso aqui, né? Ou seja, não é nem aplicar. Às vezes o que eu vou fazer esse é só um exemplo, tá? Eu não sei se é o seu caso de verdade, né? Então, eu posso estar falando uma besteira enorme? Posso estar falando uma besteira enorme. Mas, como eu já caí nessa situação, né? Acho que assim tá bom. Acho que assim tá bom. Cheio de smooth. Porque isso aqui interfere no corte, né? Então, tá vendo? Eu mudei eu não apliquei os modificadores. Eu mudei a ordem dele e mudei como que eu abordo a modelagem desse espaço. Eu acho que eu nem preciso disso na real, assim. Acho que eu nem preciso desse cara, mas vamos deixar ele aqui só pra ficar uma parede meio lisona, assim. Então, de novo, isso varia muito de caso a caso. Isso varia muito de caso a caso. Como que você como você tá tratando a modelagem, tá? Mas eventualmente você fala assim, não, eu preciso daquela curva e eu preciso editar o formato dela na munheca. Você teria que dar apply, né? Igual, por exemplo, se eu quiser fazer um bevel específico desse lado aqui, ó. Se eu quiser fazer um bevel aqui, que não pega ali, e eu já estou usando esse milhão de modificador, talvez eu não consiga achar uma situação onde eu ponho um bevel e ele faz o que eu quero, né? Ou seja, na hora que eu for colocar, deixa eu colocar um aqui, não, deixa eu ir em percent. Yes. Então, tipo assim, ele não consegue fazer o que eu quero, sabe? Ele começa a dar eu falo, não adianta. Nada do que eu faço gera o resultado que eu estou pretendendo. Aí eu acabo me pensando, nossa, talvez eu tenha que dar um apply para poder tipo, chegar no vértice e falar assim, não, vértice, eu quero que você comporte dessa forma, né? Aqui, ó, sem chance, ó. Nenhum deles faz o que eu quero. Nenhum deles gera um chanfre aqui do jeito que eu preciso, né? Mas eu posso modelar também, eu posso voltar lá no cubo boolean e editar ele. Mas eu espero que você tenha entendido. É possível que você tenha necessidades de aplicar um modificador, sim, para dar sequência da modelagem, tá? Mas tente manter ao mínimo essas aplicações. Tipo, só no necessário mesmo. Só que, não, isso não tem jeito de resolver sem dar um apply. Entendi. Não, tá tranquilo. É tipo, é porque pela referência da imagem que eu trouxe para a janela, o formato seria muito diferente, entendeu? Porque eu não tô Esse conseguindo aqui, achar né? um mais. É tipo assim, não nesse formato, né? Mas o acabamento, vamos dizer assim, seria mais ou menos assim, entendeu? Uhum. Aí seria naquele trapézio, né? Né? Não seria um trapézio, no caso. Aqui, no meu caso, o problema maior aqui é a espessura, né? A espessura. E o fato de que isso aqui, ó, é estrutural, ou seja, eu precisaria usar esse. Aqui é só uma janela, né? Mas ali no caso desse espaço, ele é estrutural. Então, ele é uma estrutura que vai encaixar em outra estrutura. Então, isso aqui eu não estou tendo, né? Ou seja, essa parte eu não estou tendo. Talvez no seu caso valha a pena pensar em aumentar isso aqui e às vezes fazer essa parede mais fina e cobrir ela com esses acréscimos, né? Ou seja, você faz a parede mais fina e você entra com essas peças, né? Vamos pensar, ela é maior, ou seja, ela ocupa um pouquinho mais do espaço, né? Eu faço os cavados aqui, pode usar até o próprio Boolean mesmo para fazer isso aqui se quiser, né? De fazer os cavados aqui, mas maquiar com as estruturas adicionais, né? As estruturas que vão fazer com que ela pareça uma coisa estrutural, né?
Então, eu acho que eu faria isso dando um pouquinho mais a entender, talvez fazer um cavado assim, sabe? Dando um pouquinho mais a entender que isso é uma estrutura. Isso nem precisa ser muito volumétrico, não. Pode ser tipo como se um pedaço de placa de um nicho desse encaixasse com outro nicho do outro lado, entendeu? Como se tivesse feito vários nichos assim, ó. E aí, tipo assim, você tem uma sobrinha disso aqui pra cá, ó, né? Que aí começa a dar esse aspecto meio sci-fi pra coisa, né? Como assim, então? Eu não entendi direito. O quê? Não, é que você tá falando dessas partes encaixadas, É, depois você falou que para puxar, né? Mas eu não entendi é, essa parte. imagina que isso aqui é um array de Ah, estruturas, sim, sim, entendi, mas entendi. ela é diagonal, assim, ela não é reta, entendeu? Então, você fez ela reta, né? Vamos fazer ela diagonal aqui. Deixa eu fazer de um jeito bem legal, assim, só porque já que a gente está fazendo tudo de um jeito mais interessante, aí, ó. E aí, se eu, fiz, se eu fizer deixa eu pegar bem. Vai ficar demais, mas tudo bem, né? O ideal seria aqui. É, esse, esse, esse objeto aqui que eu fiz, ele vai sofrer um array é, em X, né? E aí eu puxo ele para encaixar aqui, ó, né? Ou seja, ele vai gerar Opa, eu tô em Y aqui, bobagem. Vai gerar essa sujeirinha aqui, né? Vai gerar essa marcação para cá, né? E a janela, né? Eu faria ela maior mesmo, assim, eu faria ela tipo para ela combinar com essa coisa que você está fazendo de ser mais. A gente faz todo mundo aqui, deixa eu selecionar todo mundo. É que eu queria um pouquinho menor, na verdade. Né? Tem que fazer mais bonito do que eu fiz, né? Eu tô fazendo sempre nas correrias aqui. Mas ele começa a ganhar esse aspecto, né, de estrutura, né? De algo que é feito de estrutura, né? Entendi. Eu só fiquei com uma dúvida aqui agora, porque nessa parte da estrutura da janela atrás da cama aí, isso daí seria como se fosse uma. Como é que pode dizer? É como essa parte é embutida dentro da parede, aí eu não sei como é que ficaria essa parte de encaixar, sabe? Eu não sei se eu cortaria ou se, sei lá, ficar só na sobra mesmo. Não sei explicar muito bem, mas, tipo. Calma que a gente chega lá. Deixa eu tô me divertindo um pouquinho aqui com esse camarada aqui. Scale y igual a 0. Grab y assim, só pra ficar com mais cara de. Não, o que parece na referência é que é um. Que isso aqui é. Deixa eu tirar isso aqui. É como se fosse o casco de uma nave, um casco de uma estrutura. Sim, sim. Mas é tipo assim, é só essa parte aí que ela é dentro da parede. Essa cama com as almofadas é como se estivesse dentro da parede. Aí eu faria esse módulo de janelas, assim, ou de estruturas, na parte mais de fora, sabe? Junto ali com as gavetas, mais para fora mesmo do modelo. Uhum. Mas não sei se ficaria bom, isso que eu tô na dúvida. Não, ficar bom é o que a gente vai fazer ficar. Isso aí a gente faz ficar. Não sei se vai, mas a gente vai fazer, entendeu? Entendi, entendi. Isso aí Não, é porque, tipo é a assim, nossa do lado de luta. dentro vai ficar tipo uma sobrinha lá. É porque, tá vendo? Ó, tipo, tem aquele corte ali embaixo onde tá o gizmo. Nessa parte aí, eu não sei se eu deixaria assim, eu só cortaria o modelo pra ele ficar lá, entendeu? É só isso que tô pensando.
você tem que ver do design que você está trazendo, o que você quer manter, assim. Então, por exemplo, esse design aqui, eu só consigo ver esse conceito se eu tiver essa informação aqui, ó, que são as janelas. E esse conceito ele só sobrevive se você mostrar que isso é uma liga, né? Que ele é uma viga. Como é que eu mostro que é uma viga, sendo que eu não tenho múltiplas janelas? Entendi, Então, entendi. isso é super opcional. Isso é super opcional. Como que você vai fazer isso é super opcional. Por isso que eu falei, isso é só uma ideia. Tipo assim, e se eu mostrar que existem as vigas pela parede? Ou seja, eu venho com a parede falando, não tem viga atravessando esse cara aqui, ó. Tem alguma estrutura que passa na diagonal aqui, e dentro dessa viga é que a gente construiu a janela. Tem um apartamento que eu vi num desses. É um canal de imóveis. Móveis de gente rica, assim. Que o pessoal faz isso com a janela. Faz isso com a janela. É tipo assim, tem as vigas que são estruturais do prédio. E existe uma lei que exige que tenham janelas que abram. Você não pode ter janelas vedadas no apartamento. E eles arrumaram um jeito de encaixar a janela na viga. Então a janela ficou com um formato super estranho, porque ela aproveita o formato da viga para existir, né? Então, não, essa é a brincadeira que você faz, né? Você fala assim, como é que a gente fez isso aqui, né? A gente adaptou no que podia adaptar, né? E aí, de novo, isso vai puxando o conceito do sci-fi, por quê? Porque o armário tem que ser pensado desse jeito, sabe? Porque como que eu faço o armário, como é que eu faço esse nicho? E aí eu traria essa ideia de vigas de metal para esse cara aqui também, ó, para parecer, não, existe uma estrutura aqui e no recuo dessa estrutura a gente construiu um quarto, né? Então eu traria para cá também, ou seja, faria tipo realmente um nicho de vigas de metal, né? Para dar né, essa sensação, né? De novo, isso vai puxando para o sci-fi que tem nessa imagem, né? É, mas, Entendi. É porque eu queria fazer, tipo assim, a parte, vamos dizer, assim, das paredes, essa parte mais estrutural, eu queria fazer sci-fi, mas os móveis, alguns, acho que a maioria deles eu ia fazer mais do século XXI mesmo, entendeu? uhum. O que eu acho que vai rolar é uma coisa meio assim, tipo assim, seu armário ele é normal até certo ponto, e aí depois ele tem um negócio que é feito para encaixar, que é tipo como a gente faz com marcenaria mesmo, né? Você tem um negócio que é feito para encaixar, né? Então o seu armário ele é, de novo, normal até aqui, né? Ou seja, ele tem aqui e aqui em vez de você fazer é, um negócio tampado, às vezes você faz tipo uma prateleirinha, sabe? Você põe lá tipo uma coisinha, sabe? Tipo, tá. Mas aqui você tem tipo um armário mais tradicional, por exemplo, né? E aí você usa esses espaços, por exemplo, se você, por exemplo, está falando, a gente está lidando com viga, então tem uma viga de metal, tem uma outra viga de metal aqui, né? Ou às vezes você põe, por exemplo, isso aqui é aberto, mas aqui é onde vem o respirador, né? Ou então o ar, então você vê que lá no fundo isso não pode ser tampado porque aqui tem uma coisa que é importante que fique visível, né? Você tem um duto de ar, né? É, e é aquela coisa, as gavetinhas são normais, as gavetinhas são normais. A coisa tem um piso de taco? Tem, mas tem uma coisa construída no espaço que eu não consigo me livrar dela, que é de onde vem o sci-fi, que é uma viga estrutural, que é o corte do casco da nave, que é uma coisa que traz, ou um comunicador, uma coisa que traz respiração, né? E aí você começa a pensar, não, isso aqui foi feito para quem, né? Isso é um tripulante, isso é turismo, é um passageiro, isso é uma casa, isso é um morador, sabe? Tipo, esse espaço está esse quarto está numa nave espacial, esse quarto está numa torre futurista, né? Então você começa a julgar essa ficção em cima do seu cenário, você começa a achar umas respostas para essas perguntas, né? Então não, isso me lembra muito janela de cruzeiro, né? De iate, né? Isso me lembra um pouco disso, por isso que eu estou pensando uma coisa meio nave espacial, mas não é necessário, pode ser uma outra viagem mesmo, assim.
Entendi. É porque essa parte, Dan, de respirador, até pensei em colocar, mas é o que eu tava falando antes, né? Eu tava pensando em colocar toda essa parte mais sci-fi, mais futurista, assim, na estrutura, tipo, na parede, no teto, sabe? Nesse tipo de local, assim, mas eu vou dar uma repensada pelo Mas que você disse. aqui é parede, ó. Aqui eu tô cavando, aqui eu tirei a porta e tem parede. Tipo assim, não, eu tô fazendo o quê? Para que essa coisa exista na diagonal, eu tô revisando o que pode ser a estrutura onde foi construída. Não, esse é um Sim. exercício criativo. Você não tem que seguir nada do que eu falei. Você pode vir com uma solução totalmente Não, diferente. mas eu achei interessante o que você falou. Eu só, não sei se eu vou dar conta, mas vou tentar. Mas vai procurando outras referências, por exemplo, você não fez no formato, nesse formato aqui, né? Mas às vezes é isso que vai resolver, né? Às vezes o que vai resolver é você falar assim, ah, não, peraí, esse formato invertido é o que eu preciso. Às vezes você precisa disso aqui, ó, para resolver. E esse formato é o que resolve, sabe? Esse formato é que vai te dar, tipo, a sensação de estrutura que você quer, né? Então tem que testar mesmo, tem que experimentar. Tipo, de novo, quanto mais você entrar na ficção do lugar que você está criando, mais fácil é ter resposta. Quanto mais você fala Sim, assim, sim, eu é, entendi, aí sim. É, eu vai criando só. essa historinha aí, ó. Não, assim, eu tenho, inclusive, eu escrevi no documento lá de imagem, mais ou menos o local eu passei, que era tipo numa estação, né, espacial, mas eu vou conseguir colocar mais coisas sci-fi, sim. Eu só fiquei na dúvida sobre outra coisa, que é a planta que eu fiz. Eu não sei se ela ficou boa lá. Porque você falou da correção, né, aula passada, e eu cheguei e dei uma corrigida, só que eu não sei se ela ficou. Tentei seguir aquela ideia da luz também, eu não sei se ficou muito boa. Inclusive, eu coloquei textura nela, eu coloquei uma textura procedural. Ainda não estou entrando muito nas texturas, não, que a gente ainda está na disciplina, ainda tá coisa. Tá mais com carinha de planta, dá pra ver que elas estão chegando aqui no centro. Eu acho que dá pra subir ela mais, hein? Acho que dá pra subir essas folhas mais. Deixa eu ver, deixa eu ver. Acho que dá pra subir elas mais, assim. Não todas, né? Tem uma ali que foi pro saco, ó. Tem uma ali que não dá, não. Tem umas ali atrás que não dá. Eu subiria, talvez subir um pouco mais. E é legal você ver, tipo assim, porque você colocou essa textura aqui, mas eu não sei, as minhas babosas aqui estão numa terrinha escura, né? Então não sei se essa terrinha de aquário de pedra, se esse trem dá sangue pra essa planta, não. É, não sei se Não, ela, se, tranquilo. se ela prospera aqui, Tá. não. Depois, depois a gente pesquisa e você me fala se ela prospera aqui. Mas a estranheza é essa, tipo, ela tá parecendo uma decoração de aquário, porque tá nessas pedrinhas, uma coisa meio decorativa, é uma coisa de jardim, onde você tem a terra por baixo, mas você tem as pedrinhas por cima. Tipo, será que num quarto a gente usaria essas pedrinhas? Será que isso é viável para a saúde da planta, né? Será que vale a pena indicar que tem as pedras e por baixo tem a terra? De novo, eu entro muito na ficção dos lugares que eu modelo, assim, né? Quando eu estou fazendo um lugar, eu preocupo como se alguém fosse viver naquele lugar mesmo. Então, minha preocupação é essa, a planta vai sobreviver, ela vai aguentar. Mas como posicionamento tá melhor, sim. Como posicionamento tá mais convincente do que estava antes, assim, porque dá pra ver que elas vêm da mesma raiz, assim, dá pra ver que essa sensação isso nasce de um ponto comum, né? E antes elas estavam nascendo tipo de pontos diversos, né? Isso é meio raro, né? Você tem um vasinho de planta com várias plantas, elas não serem tipo um conjunto de muda que nasceu do mesmo ponto. Então isso já melhorou, sim. Não, tá tranquilo, Dan. Eu vou tentar dar uma revisada geral no projeto, então. É, Vai se divertindo aí com essas ideias, ver o que vale a pena. Eu preocuparei primeiro com a estrutura, isso aqui é uma preocupação última, tá? Isso aqui não tem prioridade. uhum. Talvez a textura dessa almofada tenha mais prioridade, tá triste, né? Essa textura aqui. Não, mas aí é só para testar, mas Tá. realmente, vou mudar tudo, eu vou ver certinho o que eu posso fazer com a questão do addon lá. Mas provavelmente eu acho que eu vou tirar. É, Você tá mexendo com coisa de decoração, né?
E Sim, aí, por exemplo, aqui uma conjunção de texturas, né? Tipo, esse padrão ele é interessante. Esse padrão ele é interessante. Então, a repetição dessa almofada, ela sobrevive melhor porque o padrão da almofada é super interessante, né? Ele é bem, bem legal, né? Eu não sei como que você gerou o padrão disso aqui, ou como que você pensa gerar o padrão disso, mas as coisas mais fáceis do mundo hoje em dia, no Krita ou no GIMP, é gerar um padrão, né? É gerar um padrão. Se você vai lá no GIMP, você tem a ferramenta de mandala e a ferramenta de tile, né? Então, é, se você cria uma imagem, né? Você cria uma imagem e você liga tipo, o Symmetry Paint no modo mandala, né? Tipo, deixa eu pegar aqui um brush, né? Tipo, sabe? Tipo, já tá pronto, sabe? Você não tem que preocupar em criar um padrão interessante, porque automaticamente você já está criando quando você faz né, esse espaço aqui, né? Então, é muito legal mesmo, assim. E no caso do Krita, né, se for usar o Krita, que é muito bom também. Eu gosto dos dois, acho os dois muito massa. Adoro essas programinhas. Deixa eu criar um new file. Ele inclusive tem os templates de textura. É bem legal. É bem legal que ele tem os templates de textura já pra gente. Você vai ter os métodos de simetria aqui, né? Tipo, né, o método de warp around aqui, né? Então você está criando já a coisa como tile repetitivo, né? E se você criar, por exemplo, os espelhamentos aqui, você já meio que rapidinho você cria uma estampa, né? Então já cria um padrão repetitivo interessante, né? Então meio fácil fazer textura padrão para estampa, né? Esse é um negócio que é meio fácil de fazer hoje em dia, assim, né? Então dá pra. eu vou dar uma estudada mais profunda no Krita e no GIMP também. Vou tentar entender esses padrões. Eu vou tentar É. aplicar. Isso aqui fica muito fácil, é o Warp Around, que é um botão, né? Então se você vai na imagem, você tem um modo de Warp Around e os espelhamentos. De novo, isso para gerar esses padrões, que eu acho que no seu caso, essa coisa cotidiana vai, ups, vai favorecer demais se você puxar uns padrões interessantes, né? Ou procurar uma estampa que é legal, isso dá uma certa personalidade, assim. Eu acho que vale a pena, assim, você, né, na hora de criar a versão final, né, dessas coisas aqui, criar um negócio que realmente tipo, dá essa vontade da pessoa de ter a coisa, né, de conhecer, ver de novo, né? Então eu acho que tem uma coisa de design de decoração no seu projeto que vai pedir que seja, sei lá, meio irmãos à obra, sabe, o que você está fazendo. Entendi. Só tem só uma última coisa, acredito eu, que é anormal de um livro que eu fiz, que é o marrom, né? Ele tá muito estranho, ele tá parecendo pele. Eu acho que eu fiz a modelagem um pouco errada dele, inclusive. Nossa, agora vamos ver quem é quem, né? Ele não é o maior de todos, é mais grosso, na verdade. Ah, tá. Deixa eu, Não, é muito esquisita. deixa eu ir aproximar dele. E isso é tudo junto, né? Esses, é tudo um bloco só, né?
São dois blocos, na verdade, né? No caso aí é um só. Eu modelei dois blocos diferentes. Você falando que a normal tá estranha? Tá parecendo pele. Então, deixa eu tirar os espelhamentos aqui. Espelhamento que não tá fazendo nada, não. Tira esse array. Mas quando a luz tá batendo nele na parte esquerda lá e fica dando esse negócio esquisito, tá vendo? Uhum. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Você tem um grupo de vértices, você tem um auto-smooth que não resolve ele, então não tem a ver com ele. Você não tem nenhuma normal customizada não, né? Deixa eu só... Vou fazer o clássico, né? Que é selecionar e ver se não tem nada duplicado. Eu imagino que você fez isso, mas a orientação de face é só isso aqui. Deixa eu ver se você tem... você não tem normais customizadas, né? Tá. Deixa eu ver como é que tá seu shading aqui. Ele tá bem genéricozão mesmo aqui. Não tem nada aqui que pode estar influenciando. Cadê você? Volta aqui. É. Será que a gente... Beleza. Beleza, Reinaldo. Só desse lado, né? Isso não é quad dobrado também não, né? Isso não é quad dobrado. Tem alguma coisa estranha aqui, peraí. Isso aqui, ó. Esse corte aqui, ó. É ele que está atrapalhando seu ângulo de smooth. É porque eu falei isso algumas vezes, gente, mas não é porque a gente tem algumas liberdades que a topologia ela deixa de ser importante, entendeu? Então, alguns cortes eles vão influenciar, mesmo. Tipo, e aqui tem uns cortes que tem chance de eles estarem influenciando. Tipo, talvez eles funcionem como talvez eles funcionem, por exemplo, se eu estiver usando um modificador, talvez eles funcionem como forma de segurar um corte ou outro, mas na hora que eu ponho eles pura e simplesmente como um corte ali existindo, eles não estão fazendo esse serviço. Então, eu não estou vendo razão para alguns desses cortes existirem na espessura que eles estão aqui, né? Então, talvez compense você revisar esses cortes aqui, ó. Inclusive, ó, isso aqui tem alguma coisa que não tá legal não, ó. Tem algum... Mas tem uns ângulos estranhos aqui no canto. Talvez distribuir esses cortes de uma forma mais suave, né? Mas esse corte aqui, ó, ele tá influenciando bastante, ó, como que o brilho corre. Né? E confere essas coisas do loop mesmo, assim, se vale a pena revisar os loops, né? Tipo, tudo que é difícil de selecionar, você se questiona, do tipo, tá ruim de trabalhar, tá ruim de selecionar, tá ruim de editar. Será que isso é necessário mesmo? Ou será que isso eu tenho que fazer de outra forma, né? Eu vou tirar esses cortes mais curtinhos. Mas eu acho que a superfície está um pouco estranha. A superfície está um pouco estranha. E aí
o cálculo de gradiente fica estranho também. O cálculo de gradiente fica prejudicado por causa disso. Então, se você mexer no ângulo aqui, ó, ele começa a ganhar um formato mais legal, mas é porque o ângulo ali estava ruim, né, desse corte. Se eu puxar ele um pouquinho para cima, sequer, ó, então olha como é que agora eu não consigo acertar um com o outro. Eu vou ter que vir abaixar para 18 graus, ó, para poder limpar isso aqui, ó. Mas é porque tem ângulos estranhos na topologia, viu? Então se der para uma limpadinha ali, dar um ajustado nos cortes, já fica bom. E revisa o ângulo do Auto Smooth também, porque ele vai segurar bem o seu corte, ó. Aqui já sobrevive. Aqui isso aqui já dá para dar já dá para conversar, né? Não, tranquilo. Obrigado, Dan. De nada, de nada. Então massa. Deixa eu só dar mais uma olhada na almofada rapidinho, só pra. Eu achei muito simétrico a dobrinha. Só isso. Entendi. Tem uma ali que tá no cenário que chama Piloclone, que ela já tá pronta para ser enchida, sabe? Hum, Eu tô testando nela. Essa daí já tá aplicada no caso do modificador. Aí é. ela tá até reta atrás, porque ela bateu, né? Esse plano tá com colisor. Aí ficou. Uhum. Sim. É só porque, tipo assim, se você pegar aqui deixa eu ver com qual. Você tá com Cat Move. Você tá com Cat Move. Então vamos para o Multi Resolution. Se você pegar esse brush aqui, ó, o que acontece? Você não tem que simular tudo do zero até acertar. Dá uma olhada no tipo de filtro que ele dá, tá vendo? O tipo de orientação, né, e a massa da roupa. Então, por exemplo, se eu der um pinch, ele vai beliscar o cantinho aqui, gerando uma dobrinha para mim diferente, né? Então aqui, ó, tipo, ele mudou um pouco essa dobra. Se eu usar um inflate, né, ele vai estufar um lugar para mim. Então eu posso falar assim, ah, não, eu quero esse lugar mais estufado, né? E tudo que você fizer tem como inverter o eixo, né? Você pode usar um valor negativo ou valor positivo, né? Então dá para dá para se divertir com esse negócio aqui e ajustar como que as dobras, elas, de novo, não ficar com uma carinha igual lá, tá uma carinha de rachadura, não tá uma carinha de dobrinha, sabe? Mas isso é, tipo, de novo, se você for mexendo, você vai encontrar um espaço legal para trabalhar com isso, assim, né? Int, cloth mass, world, deixa eu pensar aqui, não. Eu queria o Paint mesmo. Muito forte, né? Deixa eu puxar aqui em algum lugar. Vou pegar um smooth aqui, só pra. Deixa eu pegar esse aqui, que é o cloth puro. Ele vai ter mais opções, tá vendo? Ah, entendi. O outro você tá usando qual? É porque você tem dois de tecido, né? Você tem o filtro,
de roupa Hum. e o escultura de roupa. Eu tava usando o Capstone Filter para ver se ele dava umas, sabe, umas alterações aqui, né? Porque se eu usar o Stick Cloth, ele é a simulação pura, né? Então se eu falar que é drag, ele vai estar arrastando o tecido mesmo, assim, ele vai tipo puxar o tecido mesmo, ele vai gerar todas as dobrinhas, né? Se eu usar o inflate, ele vai inflar igual a simulação. Se eu usar o grab, ele vai agarrar como se eu estivesse simulando mesmo. Então eu vou poder balançar o tecido enquanto eu puxo. Então ele é bem mais agressivo, né? E, e todos eles, né, se eu passar um smooth que é neles, tá vendo? Uhum. Ó, Bem ó, interessante. ó, Bem mais natural, né? aqui atrás tá celulite total, né? Mas eu, meu bate-papo parou de subir sozinho. Mas eu recomendo assim, se dar um tapa no que a simulação fizer, porque é meio rápido, né, de se retocar isso aqui, né? Eu acho que vale a pena. Sim, sim. Eu também vou dar uma olhada na playlist sua de escultura também. É. Aí quando. Eu não sei se vai. Acho que vai ser a última coisa que a gente vai ver ou não. Não, não. Ela é depois depois de eu passar a coisa de material, é, já é ele, entendeu? A gente faz vê essa coisa de material, aí a gente vê escultura. é, Escultura e bake é meio que pro segundo trabalho, né? Tipo assim, você poder acrescentar umas coisas esculpidas e tal. E, tipo, bake é pro segundo trabalho. Então, passando material, eu já acho que já é escultura. Acho que já tá na sequência. Se não for, é depois de bake. Mas mais provável é que seja antes mesmo. Assim. Eu gosto de dar bake com escultura na mão, porque dar bake num negócio desse é muito legal. Dar bake num negócio desse é muito Cara, massa. Então, vale a pena. entendi, não. Obrigadão, Dan. Massa, massa. Então é isso, gente. Obrigadão pela participação, pela presença, tá? E, e aí, tipo, semana que vem a gente dá sequência na aula de material e continua vendo os modelos de você nesse formato que a gente está fazendo, né, de meio a meio da aula, tá? E quem estiver assistindo isso online também, brigadão aí, se você viu até agora, não. Valeu demais.